Sair dessa em nome de Jesus. Irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, é exatamente esse versículo, ele vem falando isso. Hebreus 11, 6. Na verdade, o capítulo inteiro de Hebreus 11 fala de fé. Os heróis da fé, fala de mulheres, personagens, homens e mulheres que viveram pela fé. E eu pergunto para você, será que hoje você está vivendo pela fé? A igreja do Senhor, a nossa igreja, Projeto Júbilo, eu não posso falar das outras, será que nós estamos vivendo por fé? Se você olhar para dentro de você mesmo, você tem andado por fé? Não tem andado pelas coisas que você está vendo? E é essa palavra que eu quero ministrar aos nossos corações nessa noite. Hebreus 11, 6 fala: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. O que Enoque fez aqui? O que aconteceu com Enoque? Enoque, ele teve uma vida que agradava a Deus. Domingo eu falei um pouquinho aqui sobre Enoque e outros personagens, mas não é a mesma mensagem. Mas o que fez que Deus tomou Enoque para si? A Bíblia fala aqui no versículo que pela fé Enoque foi transladado. Então ele tinha uma vida que agradava a Deus, ao ponto de Deus o tomar para si, porque ele agradava a Deus. E o versículo que fala que sem fé é impossível agradar a Deus, o cristão não pode de maneira nenhuma ter a sua vida, a sua caminhada cristã sem fé, porque sem fé, mesmo na caminhada cristã, eu não estarei agradando a Deus. É assim eu estou entendendo a palavra do Senhor, porque eu só agrado a Deus quando eu ando por fé. E aí que o texto lido, Jesus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Isso nos leva a entender, irmãos, que tudo que fizermos para Deus, sem ter a certeza de que Ele existe, sem ter a certeza de que Ele recompensa a cada um de nós, irmãos, isso não vai agradar a Deus. Se eu sirvo ao Senhor na igreja, como a gente fala aqui de voluntário, que é serviço, seja na diaconia, seja no voluntariado, seja na recepção, seja no louvor, seja no pastoreio, seja cuidando de crianças, de mulheres, de homens, de juventude, ou seja, se eu estou fazendo algo para Deus, se não for por fé, eu não estou agradando a Deus. Porque em tudo que fazemos para Deus, inclui a fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1 fala: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Como anda a sua vida de fé? Quando você começa a fazer alguma coisa, como que anda a sua fé? Eu fico imaginando porque muitas pessoas desistem, porque muitos pastores desistem, desanimam, porque muitos líderes desanimam, porque na trajetória da vida, da promessa, daquilo que a gente faz, irmão, sempre vai ter as dificuldades, os empecilhos, o aprendizado. Aquilo que eu estou fazendo, eu estou aprendendo, está sendo difícil, não está dando certo, mas existem outros meios para fazer que vai dar certo. Mas se a gente andar pelaquilo que a gente está vendo, e não pelaquilo que nós estamos enxergando para os olhos da fé, irmãos, isso não vai agradar a Deus. Jesus, ele sempre andou com fé. Eu falo porque em tudo que Jesus colocava a mão, ele ministrava, as coisas aconteciam. Se você pegar os 12 discípulos de Jesus, você vai falar assim: pastor,
12 pessoas é pouco para começar um ministério. Você concorda comigo? Olhando para os olhos naturais, sim ou não? É pouco, não é? Olhando para os olhos naturais, humano, para começar um ministério, 12 pessoas, é pouco. Pelo aquilo que Jesus queria fazer. Olha, ficar em Jerusalém, vocês serão revestidos do poder, servireis testemunha tanto em Jerusalém, na Judéia e até os confins da terra. 12 pessoas é pouco, sim ou não? Oh, poxa, está em Jerusalém, ok, está na minha casa. Mas saiu da Jerusalém, foi para a Judéia, já começou a piorar. Mas Jesus disse ao Pai: eu quero que vocês vão até aos confins da terra, irmão. 12 pessoas, seria impossível. Mas Jesus, por meio da fé, investiu naqueles 12 discípulos. E hoje nós estamos aqui por causa dos 12. A mensagem chegou até os confins da terra. Irmãos, às vezes a gente fica preocupado com um pouco. Um pouquinho é coisa. Mas a Bíblia fala, olha, ser fiel não é só nas ofertas, pouquinho não, irmão. É ser fiel no pouco que Deus tem dado para você. Começa a enxergar com os olhos da fé, porque Deus vai te dar grandes coisas. Tem gente que leva esse olho para o lado financeiro. Olha, seja fiel no pouco, nas ofertas, nos dízimos. Porque no mundo, irmão, não é só, é em tudo. Tudo começa pequeno. Abraão, sai da tua terra, da sua parentela. Eu vou fazer de você uma grande nação. E através da descendência de Abraão, também nós estamos aqui. Todas as nações da terra foram abençoadas. Um filho chamado Isaac. Olha que tanta gente que surgiu. Promessa do Senhor, irmão. Não fica maravilhado com muito. O Senhor quer fazer grandes coisas no pouco. Os discípulos estavam preocupados com pouco. Senhor, o que faremos nós? Só aqui tem cerca de 5.000 homens, mulheres aqui, crianças, tem muito mais. O que nós vamos fazer? O que tem aí? Tem só uns pãezinhos aqui, peixe. Traz para cá. Você está preocupado, irmão? Comece a enxergar com os olhos da fé. Eu enxergo com os olhos da fé essa igreja cheia. Talvez tem gente aqui que está com outro olhar. Mas eu aprendi uma coisa, irmão, que a gente tem que caminhar com pessoas que acreditam na gente, que tem o mesmo objetivo, que tem o mesmo olhar, porque senão não dá certo. Eu enxergo aquela igreja ali cheia, eu enxergo aqui esse terreno aqui com projetos e outras coisas mais. Eu enxergo pelos olhos da fé. Mas tudo começa o quê? Pequeno. Mas, irmãos, até Deus abrir as portas e abençoar e a fé se concretizar, as promessas, tem um período do tempo que muita gente olha para trás, ou talvez olha para frente e fala assim: ah, isso aí não é para mim não, e desiste. Mas fala assim comigo: eu sou daqueles que não retrocedem. Eu sou daqueles que não retrocedem. Aquele que põe a mão no arado, ele não pode olhar para trás. Existe a fé do ver para crer. Em João capítulo 20, no versículo 25, se você trouxe a sua Bíblia e gosta de lê-la e acompanhar, sinta-se à vontade, mas eu vou ler aqui para os irmãos. João capítulo 20, no versículo 25. Os outros discípulos, no entanto, anunciaram-lhe: nós vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhe: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a mão no seu lado, eu não vou acreditar. Esse é o famoso Tomé. É o crente. O que eu estou pregando é para crente. Só acredita vendo. Eu só acredito quando acontecer, irmão. Eu acredito é antes de acontecer.
Que graça tem acreditar depois que acontecer? Depois que acontecer, aconteceu. Mas eu acredito, eu creio. Pastor, nós vamos chegar junto. Nós vamos conquistar junto. E nós estamos juntos. Assim aconteceu com Josué e Caleb. Todos que estavam naquele grupo olharam as dificuldades, a promessa de Deus, a promessa da nova Canaã. E quando eles olharam, eles não olharam com os olhos da fé, dizendo assim: nossa, que lugar maravilhoso. Esse é o nosso lugar, nós vamos entrar, nós vamos saquear, nós vamos pegar o que é a promessa de Deus para nós. Mas eles olharam o que? Só as dificuldades. Olha, os gigantes ali é grande, eles olham para a gente como se fosse um gafanhoto, é a multidão, e nós não vamos conseguir. Mas Josué e Caleb, eles olharam, não foi as dificuldades, eles falaram assim: olha, o Senhor está conosco, é a promessa do Senhor. Irmãos, daquela galera que estava ali, os dois entraram naquilo que o Senhor prometeu para eles. Muitas pessoas não conseguem crer sem antes dela verem algo acontecendo. Eu só creio, eu só acredito vendo. Irmãos, isso não é fé. Não é fé. O pastor já falou aqui e tem falado, já nos ensinou muitos anos de coisas que o Senhor já fez e continuou fazendo na vida dele. Mas eu já vi muita gente falando: eu só acredito vendo. Você acredita vendo? Começa a andar. Começa a andar junto que você vai ver. Amém? Só quem anda junto que vê. Quem andava junto com Jesus via as maravilhas dele. Quem não andava só ficava sabendo. Mas aí o que acontece? Aquelas pessoas que se dizem que tem fé, mas só acredita vendo, isso não é fé. Pois aprendemos que a fé é a certeza daquilo que ainda esperamos. O justo viverá pela fé e não por vista. O justo vive pela fé. Irmão, você não está vendo o céu, você não sabe onde fica o céu. Tem gente que fala que o céu é para cima, mas se nós moramos numa terra que é redonda, tanto pode ser para baixo como pode ser para cima. Mas a Bíblia fala que o inferno é para baixo, e a gente entende que o inferno é para baixo, é uma maneira de dizer. Mas para quem está lá no Japão é para cima ou para baixo, porque aí vai ser o polo ao contrário. Mas enfim, o céu existe. Eu creio. E o justo, ele vive pela fé. Você não viu Jesus morrer. Você não viu Jesus subir. Mas a Bíblia fala que assim como ele subiu, ele vai voltar. Mas você não está enxergando, você não viu. Mas eu creio, pela fé. E se você não tiver fé que essas coisas vão acontecer, você não é um cristão que está agradando a Deus. Porque o cristão que agrada a Deus é aquele que anda por fé e crê na palavra dele. Irmãos, a fé, ela não pode ser duvidosa. Tiago capítulo 1, versículo 6. Tiago capítulo 1, versículo 6. Todavia, peça fé sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reserva é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Ou seja, você pede a fé, mas sem dúvida. A fé não pode ter dúvida. E a única arma capaz de derrotar na nossa fé, irmãos, é a dúvida. Eu já peguei muitas coisas para fazer, sabe? E muitas pessoas não acreditavam. Falar: pastor, isso aí, eu sei não. Muita gente já tentou. Eu falei assim: mas vamos tentar também? Deles não deu certo, mas eu tenho fé. Irmãos, e as coisas dão certo. As coisas dão certo.
Ninguém pode receber nada de Deus se viver um momento com fé e outra com dúvida no seu coração. Mas que fé é essa? Eu estou andando com Deus, ao mesmo tempo eu tenho dúvida. Aí eu estou no meu grupo de crescimento, hoje está cheio, amanhã está vazio. Pai querido, aí multiplicou, está vazio, porque quando multiplica, vazia, né? Aí a gente fica com aquele medo, não tem fé, fica titubeando, né? Acredita ou não, o Senhor tem uma promessa, mas, irmãos, você tem que ter fé. Marcos 11, 23 diz que tudo que pedimos sem duvidar será feito. E foi o próprio Jesus que disse: olha, pede e será feito. Pede. A palavra de Deus fala: pede às nações por herança. E nós precisamos declarar isso em nossa igreja. Nós precisamos declarar a nossa família, pedir ao Senhor sem duvidar: Senhor, eu almejo a minha família para o Senhor, eu já vejo pelos olhos da fé a minha família, a minha casa, a minha família, o meu esposo, a minha esposa na presença do Senhor. Eu declaro pelos olhos da fé. Ai, mas você olha e diz: pastor, já fiz de tudo, meu irmão. Olha, começa a enxergar com os olhos da fé, não olhe as dificuldades. Pedro, quando viu Jesus andando sobre as águas, ele disse: Senhor, posso ir até o Senhor andando sobre as águas? O Senhor vem? E ele foi. Mas num certo momento, olhando para aquele monte de água, e não era um homem que não sabia nadar, meu irmão, no meio ali do mar, ele começou a afundar e pediu socorro ao Senhor. A dúvida faz com que a nossa caminhada afunde, e a gente precisa pedir socorro ao Senhor. Mas nós precisamos fazer as coisas sem dúvida. Existe a fé do impossível, que está registrada em Mateus capítulo 17, no versículo 20. E ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois com toda certeza vos afirmo que se tiverdes fé do tamanho do grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Nada será impossível. Irmãos, a fé do impossível. Você tem exercitado a sua fé? Ou se você exercita a sua fé só para algumas coisas? Irmãos, fé não é só ter pensamento positivo. Eu vou passar na prova, vou passar na prova, vou passar na prova, vou passar na prova. E não estuda. Fé, ela é acompanhada de quê? Das obras. Nós precisamos entender que a fé sem as obras, ela é morta. Mas existe a fé do impossível, que se você pedir até para um monte sair de um lugar e ir para o outro, ele vai. Mas eu preciso fazer alguma coisa. Jesus, ele fez diversos curas e milagres, coisas impossíveis. Pedro, ao entrar no templo, estava ao lado de fora ali uma pessoa que estava aleijada há muito tempo. E ele, o texto fala que ele, olhando para aquele homem que estava pedindo esmola, ele fala assim: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. E ele exercitou ali uma fé. Levanta-te e anda. Irmãos, o irmão ele não levantou, Pedro deu a mão para ele: levanta-te e anda. E ele levantou. Ele levantou. Jesus, em alguns milagres, pediu para as pessoas, Jesus fez uma lama ali, um lodo, colocou no olho. Outro simplesmente uma palavra. Aquele pessoa que desceu pelo telhado, eles desceram ele pelo telhado numa corda, os amigos levaram ele. Você vê que
Os amigos, eles tiveram uma fé do impossível, porque aquele não poderia andar sozinho, deveria ser carregado. E aqueles amigos pegaram, levaram aquele homem, abriram o telhado, desceram aquele aleijado, aquele homem que vivia naquela cama, aparentemente uma pessoa que era tetraplégico. O texto não diz, mas ele foi levado à cama. E Jesus exercitou uma fé ali, e pela fé ele foi curado. Fé do impossível. Marcos, no capítulo 9, no versículo 23, diz o seguinte: se podes, contestou-lhe Jesus, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível ao que crê. Você crê? Quantos crê aqui? Diga amém. Tudo é possível ao que crê. Essa é a verdadeira fé que todos nós devemos ter e praticar, que é a fé do impossível. E o Senhor nos diz que tudo é possível ao que crê. Não há limites, limitações. E para vivermos esse tipo de fé, nós precisamos deixar de viver um evangelho superficial, religioso, e começar a entrar no sobrenatural de Deus. Será que a nossa fé tem esfriado? Por que a gente não ora mais para as pessoas? Por que as pessoas não são curadas? Será que a gente está com medo de orar e as pessoas não serem curadas? Irmãos, a palavra do Senhor está sendo manifesta, não tenha dúvida. Deus tem usado milhares de pastores, pregadores, e homens de Deus, mulheres, para ministrar a palavra, e não tenha dúvida, a palavra está sendo edificada, pessoas estão se convertendo, mas uma coisa falta: cura, libertação, milagres. Será que nós estamos exercitando a nossa fé, a fé sobrenatural? Será que está impedindo nós, como cristãos, no dia de hoje, viver a fé do impossível? As minhas obras revelam que tipo de fé eu tenho. Tiago capítulo 2, versículos 17 e 20. Tiago capítulo 2, versículos 17 a 20. Desse modo, em relação à fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Entretanto, alguém poderá afirmar: tu tens fé e eu tenho obras. Mostre-me a tua fé sem obras, e eu te demonstrarei minha fé mediante as obras que realizo. Crês tu na existência de um só Deus? Fazes bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Queres, pois, assegurar-te, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é de fato inútil? O que o texto está dizendo aqui, irmãos? Que a fé sem a obra, ela é morta. Não adianta eu simplesmente crer que essa igreja vai encher de pessoas, que o grupo de crescimento vai encher de pessoas. Eu tenho fé, meus olhos enxergam. Se eu não começar a agir, se eu não começar a convidar, se eu não começar a evangelizar, se eu não convidar meus amigos para o grupo do grupo de crescimento, se eu não convidar meus irmãos para a reunião dos homens, se eu não convidar as mulheres, irmão, não é convidar as pessoas que já estão na outra igreja, não. O que muitas vezes acontece na nossa igreja é gente convidar gente de outra igreja para vir. Irmãozinho, isso é papel. Não adianta. A pessoa já é convertida, deixa onde que ela está. Ela está sendo abençoada lá, está sendo pastoreada, está sendo alimentada. Agora o que nós precisamos, irmãos, é exercitar a fé. A fé sem obras é morta. Estou falando para nós, como igreja do Senhor. Não adianta nós construirmos uma igreja, pastor, nós estamos construindo um templo enorme, e vai ter ali um negócio bacana, e nós vamos fazer e acontecer, irmão. Se nós nos prontificarmos, levantarmos, falar assim: olha, com os nossos olhos da fé,
nós vamos movimentar para acontecer. A fé sem obras é morta. Jesus viu multidões. Jesus, ele contemplou milhares de pessoas servindo a ele, mas ele dedicou os 3 anos e meio abençoando e treinando 12 homens, porque ele acreditava. A fé, mas naquele momento não tinha, mas ele acreditou. Até mesmo nos homens mais difíceis, que estavam juntamente com ele, até quem o traiu, ele estava investindo naquele, até que o homem que o traiu, ele também investiu um tempo com ele, e tempo é valioso. O resumo da fé de Jesus foi que a obra foi realizada, não com grandes coisas, mas com pequeno. Amém? Tem gente que só gosta de coisas grandes, não gosta de pegar nada pequeno. Porque pequeno, irmão, pequeno dá trabalho. Hã? Dá trabalho. Quando você chega numa empresa grande e você olha aquela maravilha, um monte de funcionário, aquela coisa toda, né? Funcionando, o empresário está lá, aí todo mundo critica o empresário, né? Mas não sabe da onde que ele começou, como é que foi difícil, porque no início, irmão, é penoso, não é fácil. A igreja do Senhor, no início foi penoso e ainda continua sendo penoso, não é fácil. Orar, jejuar, meditar na palavra do Senhor, convidar, evangelizar, mas não adianta falar assim: pai, eu olho com os olhos da fé essa igreja cheia, e se o Senhor não abraçar, se você não fazer algo, pai, eu sonho em alguma coisa. Beleza, irmão, sonhar todo mundo sonha com algo, mas aquele que sonha e começa a fazer, colocar o sonho em prática, mesmo que pequeno, aí sim você começa a enxergar com os olhos da fé as coisas grandes. Amém? Todos nós queremos agradar a Deus, e a melhor maneira do filho agradar ao pai, irmãos, é ter uma vida de vitória, de conquista, de obediência. Mas isso só pode ser possível através da fé. Não adianta, eu quero ter uma vida de vitória, eu quero ter uma vida de conquista, eu quero ter mas tem que pagar o preço. A gente fala de pagar o preço, é fé, é obra. Não adianta, irmão, não tem como. Tem que pagar o preço. Eu não sei qual tipo de fé que você chegou aqui nessa noite, mas o nosso Deus está liberando nessa noite uma palavra da fé do impossível para a minha vida. Eu não sei, pode ser a fé nas coisas pessoais sua, mas tem que começar. Sonhar, meditar, olhar com seus olhos da fé, enxergando coisas grandes, mas trabalhando. Senhor, estou crendo, o Senhor vai prosperar, o Senhor vai multiplicar, o Senhor vai fazer com que seja grande. Eu estou enxergando. Agora enxergar, o meu ministério vai ser grande, deitado, irmão, no sofá, na cama. O Senhor vai abrir uma porta de emprego. Eu tenho fé, irmãos, sem sombra de dúvida. Se for da vontade do Senhor, Ele te busca lá na sua casa, sem sombra de dúvida. Mas raramente o Senhor vai fazer isso, porque eu lendo a Bíblia, em tudo que o Senhor prometeu, as pessoas tiveram que ir. Sai, Abraão, Moisés, vai lá e tira o povo. Vocês vão enfrentar, vocês vão ter uma terra que mana leite e mel, é muito bom, mas vocês têm que enfrentar. Jesus, o povo vai ser resgatado, mas você tem que ir, vai ter que sofrer, irmão. Se todos os outros, e até mesmo Jesus conquistou, irmão, Jesus, né? Ele foi, como é que eu falo? Ele foi exaltado soberanamente, depois de tudo que ele padeceu aqui como filho.
Você acha que nós não vai acontecer a mesma coisa? Acordar cedo, é trabalhar, vir para a igreja, orar. Se eu creio pela fé, convidar, correr atrás das pessoas, evangelizar, dar um bom testemunho. E assim a gente vai ver as coisas mudando na minha casa, na minha vida e tudo aquilo que eu colocar diante do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que essa palavra possa ser liberada